O relógio de pêndulo no saguão de Oliver bateu meia-noite enquanto eu permanecia imóvel à sombra de sua escada de mogno. Meu anel de noivado, refletindo o pouco de luar que se filtrava pelos vitrais, cintilava fracamente. A casa parecia diferente naquela noite, mais fria, mais ameaçadora do que o santuário acolhedor que eu conhecera nos últimos 3 anos. Meus pés descalços silenciavam contra o tapete persa enquanto eu me aproximava do escritório, onde vozes flutuavam como veneno pela fresta da porta. Ela é tão ingênua, Oliver, quase dolorosamente ingênua, sibilou a voz de sua mãe, um sussurro de serpente pingando veneno que eu nunca tinha ouvido antes. Mais 3 dias, e tudo pelo que ela trabalhou se tornará nosso. Meu coração parou de bater. O mundo girou em seu eixo. Eu sei, mãe. Às vezes quase sinto pena dela, respondeu Oliver, com uma risada vazia, estranha, nada parecida com a risada calorosa que me fez apaixonar por ele. Mas 50 milhões em ações majoritárias da Dilla Industries? Desculpas não pagam as contas. De repente, o anel de noivado pareceu uma algema em volta do meu dedo. Meus joelhos cederam e pressionei a palma da mão contra a parede para não cair. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser algum pesadelo terrível. Mas as vozes continuaram, cada palavra uma adaga no meu coração. O acordo pré-nupcial que ela assinou não tem valor algum. É claro que meu advogado se certificou disso, disse a satisfação da mãe. Depois que vocês se casarem, podemos contestar o testamento do pai dela. Com você como marido, temos legitimidade, a filha aflita que não consegue lidar com decisões de negócios, que precisa que seu marido amoroso assuma o controle. E se ela lutar contra nós, acidentes acontecem, querida. Principalmente com viúvas jovens que não aguentam a pressão, acrescentou. Mordi a articulação com tanta força que senti gosto de sangue. Eles estavam planejando minha morte, meu próprio noivo, o homem a quem eu havia dedicado 3 anos da minha vida, o homem com quem eu deveria me casar em 48 horas, planejava me eliminar para ficar com a minha herança. O assoalho rangeu sob o meu peso, e as vozes silenciaram. Meu corpo se movia no piloto automático, a memória muscular me guiando pela escuridão em direção à porta dos fundos. Eu precisava sair. Eu precisava pensar. Eu precisava sobreviver. Enquanto eu me esgueirava para a noite, um pensamento queimava meu terror como uma marca, eles não tinham ideia com quem estavam lidando. 48 horas antes, eu era a mulher mais feliz do mundo. Meu nome é Janice Dillon e, aos 28 anos, eu achava que tinha tudo planejado. O nome Dillon tinha peso em Charleston, dinheiro antigo, reputação antiga e um império empresarial que meu bisavô construiu do zero. Quando meus pais morreram em um acidente de carro, 2 anos atrás, herdei tudo: a casa na rua Battery, a casa de veraneio em Kiava e o controle acionário da Dilla Industries, uma empresa de transporte e logística avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Mas, mais do que dinheiro, mais do que poder, eu achava que tinha amor. Oliver Aldridge era tudo o que eu sonhava em um parceiro: 1,88 metros, cabelos escuros cacheados o suficiente para torná-lo acessível, olhos verdes que pareciam enxergar diretamente na minha alma e um sorriso que me deixava com os joelhos bambos, mesmo depois de 3 anos juntos. Ele era consultor, inteligente, ambicioso e de boa família, embora estivessem passando por momentos difíceis recentemente. A mãe dele, Vivian Aldridge, fora extremamente calorosa e acolhedora, tratando-me como a filha que nunca tivera. Janice, querida, você vai ser a noiva mais linda, dissera ela naquela mesma manhã, ajeitando o colar de pérolas no meu pescoço. Estávamos no meu quarto, o mesmo quarto onde eu crescerá, cercados pelos preparativos do casamento. Seda e cetim cobriam todas as superfícies, e o ar cheirava a gardênias, minha flor escolhida para o casamento. Ainda não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo, sussurrei, encontrando seus olhos no espelho antigo. Às vezes acordo com medo de que seja tudo um sonho. Vivian apertou meus ombros, seu toque suave, mas firme. Acredite, querida. Oliver te ama mais do que a própria vida. Nós dois amamos. Como ela desempenhou seu papel com perfeição. Passei aquela tarde com minha cerimonialista, Caroline, discutindo os detalhes de última hora. A cerimônia seria realizada no jardim da minha propriedade familiar, entre os antigos carvalhos cobertos de musgo espanhol. 300 convidados testemunhariam Oliver e eu trocando votos sob um arco de rosas brancas e flores de magnólia.
A recepção fluiria perfeitamente para o salão de baile que minha bisavó havia projetado, onde uma orquestra de 12 peças tocaria enquanto dançávamos nossa primeira dança. A maneira como você está hoje à noite está tudo perfeito, Caroline me garantiu, marcando os itens em sua prancheta colorida. As flores chegaram esta manhã. O buffet estará aqui ao amanhecer, e o fotógrafo registrará cada momento mágico. Perfeito. Aquela palavra soava como zombaria agora. Naquela noite, eu tinha ido de carro até a casa de Oliver, a modesta, porém elegante, casa vitoriana que sua família possuía há gerações, com uma garrafa de champanhe e sonhos do nosso futuro dançando na minha cabeça. Usei a minha chave, a que ele me dera 6 meses antes, com um beijo e a promessa de que a casa dele era a minha casa. Se eu tivesse batido, se tivesse me anunciado, se tivesse sido qualquer outra pessoa além da tola crédula que eu era, tudo poderia ter sido diferente. Em vez disso, entrei discretamente, planejando surpreendê-lo. A casa estava escura, exceto pela luz que emanava do seu escritório, e eu me movia em direção a ela como uma mariposa em direção à chama, ansiosa para compartilhar minha empolgação com o dia do nosso casamento. A conversa que ouvi mudou tudo. Antes de continuarmos com a revelação chocante de Janice, pare um momento e escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Adoramos saber de onde nossa família global de sobreviventes e buscadores da verdade está acompanhando. E se esta é a primeira vez que você descobre nosso canal, clique no botão de inscrição, porque seu apoio nos ajuda a compartilhar mais histórias de mulheres que confiaram em seus instintos e transformaram a traição em triunfo. Lembre-se, se algo parece errado, provavelmente está. Agora, vamos ver como o mundo de Janice se desintegra e se reconstrói. Aproveite! Parada do lado de fora do escritório de Oliver naquela noite, ouvindo-os planejar minha destruição, senti algo morrer dentro de mim. Não era apenas meu coração se partindo, embora isso fizesse parte. Era a morte da inocência, da confiança, da mulher que eu havia sido minutos antes. O timing tem que ser perfeito, Vivien dizia enquanto eu encostava o ouvido na porta. O casamento cria a estrutura legal de que precisamos, mas não podemos ir rápido demais. 1 mês, talvez 2, para firmar o casamento. Depois, o acidente. Que tipo de acidente? A voz de Oliver era clínica, distante, como se estivessem discutindo o tempo em vez de um assassinato. Uma queda, talvez? As escadas daquela casa velha são tão perigosas. Ou talvez algo com o carro dela. Ela dirige rápido demais naquelas estradas sinuosas para Kiava. Vivien fez uma pausa, e eu a imaginei batendo o dedo bem cuidado no queixo, como fazia quando estava pensando. O importante é que pareça natural. Sem suspeita, sem investigação. E você tem certeza de que o testamento pode ser contestado? Perguntou Oliver. Com certeza. O luto torna as pessoas vulneráveis, Oliver. Você será o viúvo devastado, sobrecarregado demais para lidar com decisões comerciais. Eu assumirei o papel de sogra preocupada, ajudando você a superar este momento difícil. Entre nós dois, teremos o controle de tudo em 6 meses. Minhas pernas cederam e eu deslizei pela parede até sentar no chão frio de mármore. As vozes continuaram, mas pareciam vir de muito longe, como se eu estivesse me afogando e elas me chamassem da superfície. Eles discutiram detalhes com a casualidade de quem planeja um jantar, como venderiam partes da empresa para pagar as dívidas de jogo de Oliver. O relógio de pêndulo no saguão de Oliver bateu meia-noite enquanto eu permanecia imóvel à sombra de sua escada de mogno. Meu anel de noivado, refletindo o pouco de luar que se filtrava pelos vitrais, cintilava fracamente. A casa parecia diferente naquela noite e o irmão dela? Perguntou Oliver. Daniel, meu irmão mais novo, de 25 anos, recém-saído da faculdade de Direito e trabalhando para um escritório em Atlanta. Ele deveria ser meu padrinho, uma escolha nada convencional a qual Oliver inicialmente resistiu, mas cedeu com aquele seu sorriso encantador. Ele é jovem, idealista e mora a 4 horas de distância, Vivien o dispensou com um aceno que eu pude ouvir em sua voz. Além disso, o testamento deixa tudo para Janice, não para ele. Depois que ela se for, ele não terá mais nenhum direito legal sobre nada. Eles estavam errados sobre isso, mas eu não ia corrigi-los. Quase me sinto mal pelo Daniel, refletiu Oliver. Ele gosta mesmo de mim, me admira como um irmão mais velho. Sentimento é um luxo que não podemos nos dar, respondeu sua mãe, rispidamente.
Você vem representando esse papel há 3 anos, Oliver. Não seja mole comigo agora. 3 anos. Todo o nosso relacionamento tinha sido uma mentira. Pensei no nosso primeiro encontro em um baile de caridade, em como ele me salvou de uma conversa chata com o solteiro mais persistente de Charleston, em como ele me fez rir, me fez sentir vista de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes. Nosso primeiro beijo ao luar no White Point Garden, o gosto de champanhe em seus lábios, o jeito como ele me segurou quando chorei no aniversário de morte dos meus pais, sussurrando palavras de conforto que pareciam vir de sua alma, tudo isso, cada momento, cada beijo, cada eu te amo sussurrado, havia sido cuidadosamente calculado, perfeitamente executado. Ela é tão confiante, continuou Vivien, com um tom quase carinhoso, como um cordeiro entrando no matadouro. Até assinou aquele acordo pré-nupcial sem que o próprio advogado o analisasse. O acordo pré-nupcial. Oliver o apresentará como uma formalidade, algo que o advogado de sua família insistira. Só para proteger nós dois, disse-lhe com um sorriso de desculpas. Sei que parece pouco romântico, mas vai simplificar as coisas. Assinei sem questionar, tocada por ele querer me proteger de interesseiras que poderiam tentar se apropriar da minha fortuna se algo acontecesse com o nosso casamento. Eu fui uma tola. Tem certeza de que ela não desconfia de nada? Perguntou Oliver. Por favor. A garota acha que você é o cara. Ela vem planejando o futuro de vocês desde o segundo encontro, a senhora Oliver Aldridge, vivendo felizes para sempre em sua vida de conto de fadas. A risada de Vivien foi como o vidro quebrando. Ela até me pediu para ajudá-la a planejar a comemoração do seu 5º aniversário. 5 anos, como se ela fosse viver para ver. A crueldade casual daquela declaração me atingiu como um golpe físico. Dobrei-me, pressionando o rosto contra os joelhos para abafar o soluço que ameaçava escapar. Falavam de mim como se eu já estivesse morto, como se eu não passasse de um obstáculo entre eles e minha herança. Mas enquanto eu estava sentado ali no chão frio, algo inesperado aconteceu. O desespero esmagador começou a se transformar em outra coisa, algo mais duro, mais agudo, maior. Raiva. Uma fúria tão pura e ardente que queimou as lágrimas em minhas bochechas. Eles achavam que eu era fraco. Achavam que eu era estúpido. Achavam que eu iria silenciosamente para a cova que tinham preparado para mim. Estavam prestes a descobrir o quanto estavam errados. Fiquei ali por mais 20 minutos, ouvindo-os refinar o plano, memorizando cada detalhe. Eles discutiram o seguro de vida que Oliver faria para mim depois do casamento, apenas a cobertura padrão para um jovem casal, ele disse. Conversaram sobre quais bens liquidar primeiro, como explicar minha morte acidental aos meus amigos e colegas de trabalho e até mesmo quanto tempo Oliver deveria esperar antes de seguir em frente com sua vida. Quando saí daquela casa e mergulhei na escuridão da noite de Charleston, eu não era mais Janice Dillon, a noiva ingênua. Eu era outra pessoa completamente diferente, alguém mais forte, mais inteligente e infinitamente mais perigosa do que eles poderiam imaginar. Dirigi para casa por ruas vazias, com a mente a mil por possibilidades. A solução inteligente seria cancelar o casamento, expô-los e deixar a lei cuidar de tudo. Mas, ao entrar na garagem e olhar para a casa onde 7 gerações de Dylans viveram e morreram, eu sabia que não seria suficiente. Eles queriam me destruir. Queriam roubar tudo que minha família havia construído. Tudo bem. Mas escolheram a vítima errada. E estavam prestes a descobrir que Janice Dillon não desistiria sem lutar. Não dormi naquela noite. Não consegui. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Vivien discutindo minha morte como se fosse uma transação comercial, ou a risada de Oliver admitindo que havia mentido para mim por 3 anos. Em vez disso, sentei-me no escritório do meu pai, cercada por retratos dos ancestrais de Dillon que construíram impérios e sobreviveram a guerras, e planejei. Às 6 da manhã, liguei para o Daniel. Jean, meu Deus, que horas são? A voz do meu irmão estava rouca de sono e confusão. Você não vai se casar amanhã? Não deveria estar fazendo um repouso estético ou algo assim? Daniel, preciso que você venha para casa. Não, hoje. E preciso que não faça perguntas até chegar aqui. Algo na minha voz deve tê-lo convencido, porque o sono desapareceu imediatamente do seu tom. O que houve, Jean? Não consigo explicar por telefone. Acredite, é uma questão de vida ou morte, Dani. Literalmente.
Houve uma longa pausa. Daniel e eu sempre fomos próximos, mais próximos do que a maioria dos irmãos, talvez porque tivemos que nos apoiar um no outro depois que nossos pais morreram. Ele sabia que eu não exagerava, não pedia ajuda a menos que realmente precisasse. Estarei aí ao meio-dia, disse-lhe finalmente. Janice, aconteça o que acontecer, nós vamos resolver. Você sabe disso, né? Pela primeira vez em 12 horas, sorri. Eu sei. As 6 horas seguintes se arrastaram como anos. Eu me dediquei aos preparativos do casamento, atendendo ligações de fornecedores e simpatizantes, concordando com a Carolina enquanto ela se preocupava com os detalhes de última hora. Oliver ligou 2 vezes, com a voz calorosa e animada, perguntando se eu estava pronta para me tornar a Sra. Aldridge. Nas 2 vezes, consegui soar apropriadamente noiva quando o que eu realmente queria era estender a mão pelo telefone e estrangulá-lo. Mal posso esperar para começar a nossa vida juntos, meu amor, disse-lhe na segunda ligação. Amanhã vai ser perfeito. Sim, concordei, olhando para o meu reflexo no espelho do quarto. A mulher que me olhava tinha o mesmo rosto, o mesmo cabelo escuro e os mesmos olhos azuis, mas algo fundamental havia mudado. Havia uma dureza ali agora, um cálculo que não existia 24 horas antes. Com certeza será. Daniel chegou às 12h03, irrompendo pela porta da frente como costumava fazer quando éramos crianças. Aos 25 anos, ele ainda tinha um pouco daquela energia juvenil, mas os anos na faculdade de Direito o afiaram, dando-lhe uma vantagem que lhe serviu muito bem no tribunal. Hoje, essa vantagem seria útil para nós dois. Ok, cheguei, anunciou ele, me encontrando na cozinha, onde eu fingia almoçar. Qual é a emergência que não podia esperar até depois do seu casamento? Olhei para o meu irmãozinho, com 1,85 metros de altura e mais largo do que eu, mas ainda assim meu irmãozinho, e senti uma onda de fúria protetora me invadir. Eles planejavam usá-lo também para manipular sua dor após a minha morte e obter acesso ao pouco que o testamento lhe deixará. Sente-se, eu disse baixinho. E prepare-se para a pior coisa que você já ouviu. Contei tudo a ele, cada palavra que ouvirá, cada detalhe do plano deles, cada crueldade casual que discutiram. O rosto de Daniel passou por um espectro de emoções, descrença, horror, raiva e, finalmente, uma determinação fria que combinava com a minha. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Então, levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, com as mãos cerradas em punhos. Vamos chamar a polícia, disse-lhe finalmente. Vamos ligar para eles agora mesmo, e vamos prender esses 2 psicopatas. Para quê? Conspiração para cometer assassinato? Baseado em uma conversa que ouvi enquanto estava ilegalmente na casa do Oliver? Balancei a cabeça. Seria a palavra deles contra a minha, e eles mentem muito bem, Dani. Estão mentindo para mim há 3 anos. Aí cancelamos o casamento. Nós os expomos publicamente, e eles desaparecem, somem com tudo que conseguem pegar e passam o resto da vida tramando outra maneira de conseguir o que acham que lhes é devido. Inclinei-me para a frente, encontrando seus olhos. Isso não é justiça, Daniel. Isso é apenas adiar o inevitável. Ele parou de andar e olhou para mim com crescente compreensão. O que você está pensando, Jean? Acho que eles querem brincar com um Dylan. Acho que não fazem ideia do que isso significa. Levantei-me, sentindo-me mais eu mesma do que na noite anterior. Acho que está na hora de mostrar a eles. Planejamos as 4 horas seguintes. A formação jurídica de Daniel foi inestimável. Ele sabia exatamente quais provas precisaríamos, quais leis estavam sendo violadas e como garantir que, quando atacássemos, o resultado fosse devastador. Mas foi meu conhecimento da sociedade de Charleston, da intrincada rede de relacionamentos e obrigações que unia as antigas famílias, que tornou nossa vingança verdadeiramente perfeita. O casamento ainda vai acontecer, anunciei enquanto finalizávamos nossa estratégia. Janice, não, você não pode se casar com ele. Nem por vingança, você não pode. Eu não vou me casar com ele, interrompi. Confie em mim, irmãozinho. Amanhã à noite, Oliver Aldridge vai desejar nunca ter ouvido o nome Dylan. Naquela noite, assumi o papel de noiva animada pela última vez. Jantei com Oliver e vivi no clube de campo, aceitando seus brindes à minha felicidade e suas promessas de amor eterno.
Sorri quando Vivian me presenteou com a pulseira de pérolas da avó dela, algo antigo para a noiva, e beijei Oliver quando ele sussurrou que mal podia esperar para me chamar de esposa. Amanhã será um dia inesquecível, disse a ambos, erguendo minha taça de champanhe. Eles não tinham ideia de como eu estava certa. Acordei de madrugada naquele que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. A manhã estava perfeita, céu limpo, brisa suave, o tipo de dia de primavera de Charleston que deveria estar nos cartões postais. Pela janela do meu quarto, eu podia ver o exército de trabalhadores transformando nosso jardim em um local para casamentos. Seda branca cobria os antigos carvalhos. Milhares de rosas brancas criavam um altar digno de um conto de fadas, e um quarteto de cordas já se instalava sob o gazebo onde meus avós se casaram 60 anos antes. Teria sido lindo se não fosse tudo mentira. Caroline chegou às 8, trazendo minha equipe de cabelo e maquiagem. Enquanto trabalhavam para me transformar na noiva perfeita, deslumbrei meu reflexo no espelho. O rosto que me olhava era sereno, radiante, exatamente o que todos esperavam ver. Mas, por trás dos meus olhos, eu era completamente diferente. Você está radiante, disse Caroline, efusiva, enquanto arrumava meu véu. Nunca vi uma noiva tão linda. Se ao menos ela soubesse o que realmente me irradiava. Não era felicidade ou amor. Era energia pura e limpa da vingança antecipada. Meu vestido era uma obra-prima, uma criação personalizada de Vera Wang que levou 8 meses para ser concluída. Seda marfim que parecia fluir como água, pérolas costuradas à mão que refletiam a luz a cada movimento e uma cauda que ficaria linda nas fotos enquanto eu caminhava pelo corredor. O vestido de uma mulher que deveria viver feliz para sempre, não de uma que planejava a destruição do seu noivo. Daniel chegou às 10, lindo em seu fraque, mas com olhos que refletiam minha determinação férrea. Ele beijou minha bochecha e apertou minha mão. Pronta para isso, sussurrou. Eu estive pronto a vida toda, sussurrei de volta. Os convidados começaram a chegar às 11 para a cerimônia do meio-dia. A elite de Charleston compareceu em peso: políticos, líderes empresariais, famílias tradicionais cujos nomes apareciam em placas de rua e prédios por toda a cidade. Eles chegaram esperando testemunhar um romance de conto de fadas, a união de duas famílias sulistas proeminentes. Em vez disso, estavam prestes a presenciar algo muito mais memorável. Observei da janela do meu quarto enquanto Oliver cumprimentava os convidados, desempenhando com perfeição o papel de noivo nervoso, mas animado. Ele estava elegante em seu traje formal, com um sorriso caloroso e genuíno ao apertar as mãos e aceitar os parabéns. Vivian estava em seu elemento, vestida de seda azul claro e recepcionando as outras mães, sem dúvida recebendo elogios pela excelente escolha de noivas do filho. Às 11h45, Caroline bateu à minha porta. Está na hora, Janice. Você está pronta? Dei uma última olhada no espelho. A mulher que me encarava era uma noiva, mas também era algo mais difícil e perigoso do que qualquer um suspeitava. Estou pronta, eu disse. A música começou quando pisei no terraço. 300 convidados se levantaram, com os rostos voltados para mim com expressões de alegria e admiração. O quarteto de cordas tocou o cânone de Pachelbel enquanto eu caminhava pelo corredor de pétalas de rosa, de braço dado com Daniel. Mas, enquanto caminhávamos, notei algo que os convidados não conseguiam ver de onde estavam. Em vez das tradicionais rosas brancas e mosquitinhos, o buquê em minhas mãos era feito de rosas negras, um detalhe que eu insisti, para horror da minha florista, alegando ser uma escolha artística, uma declaração ousada. A fita de seda preta em volta dos caules esvoaçava ao vento como uma bandeira de alerta. Oliver estava em pé no altar, o rosto radiante com o que parecia ser uma alegria genuína. Por um momento, ao vê-lo ali em seu traje formal, cercado por toda a beleza e tradição de um casamento sulista, quase me esqueci do que havia aprendido 2 noites antes, quase me lembrei de como era amá-lo. Então vi Vivian na primeira fila, com seu sorriso triunfante e predatório, e o feitiço se quebrou. Cheguei ao altar e Daniel colocou minha mão na de Oliver, como mandava a tradição. Os dedos de Oliver eram quentes e firmes, e quando ele olhou nos meus olhos, viu que parecia ser emoção genuína ali. Você é tão linda, ele sussurrou, alto o suficiente para que as primeiras filas ouvissem as palavras perfeitas do noivo. Obrigada, sussurrei de volta, minha voz ecoando claramente no jardim silencioso. Você também está perfeita. Absolutamente perfeita para o que está prestes a acontecer. Algo brilhou em seus olhos, confusão,
talvez um toque de inquietação, mas a música estava terminando, o celebrante começava a falar e não havia tempo para perguntas. A cerimônia prosseguiu exatamente como planejado. Trocamos alianças, a dele, uma simples aliança de ouro, a minha, o solitário de diamantes de 3 quilates que ele presenteara com tanto amor aparente 8 meses antes. O celebrante falou sobre amor e compromisso, sobre os laços que unem duas almas para a eternidade, se ao menos soubesse o quão proféticas aquelas palavras seriam. Você, Oliver James Aldridge, aceita Janice Rose Dillon como sua legítima esposa? Promete amá-la, honrá-la e tratá-la com carinho na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Sim, disse Oliver, com a voz forte e clara, ecoando pelo jardim até onde 300 convidados esperavam com a respiração suspensa. O celebrante se virou para mim. Você, Janice Rose Dillon, aceita Oliver James Aldridge como seu legítimo esposo? Promete amá-lo, honrá-lo e tratá-lo com carinho na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Olhei nos olhos de Oliver, vendo expectativa e triunfo ali. Atrás dele, vi Vivian inclinando-se ligeiramente para a frente, o rosto radiante de expectativa. Em poucos minutos, pensaram eles, eu seria legalmente da família. O plano deles poderia seguir adiante. Não, respondi claramente, minha voz ecoando pelo jardim repentinamente silencioso. Eu não. O suspiro coletivo dos convidados soou como o vento cortando as árvores. O rosto de Oliver ficou branco, depois vermelho, depois branco novamente. Janice, ele sussurrou, com confusão e pânico crescentes na voz, o que você está fazendo? Dei um passo para trás, criando distância entre nós, e elevei a voz para que todos pudessem me ouvir claramente. Estou salvando a minha vida, anunciei. Porque 2 noites atrás, descobri que meu amado noivo e sua encantadora mãe estavam planejando me assassinar para ficar com a minha herança. O jardim explodiu em caos. Os convidados se levantaram, vozes estridentemente chocadas e incrédulas. Vi celulares saindo, câmeras se virando para nós. Amanhã, isso seria notícia de primeira página em Charleston e além. Janice, você está histérica, gritou Vivian, levantando-se de seu assento na primeira fila. Sua voz era suave, preocupada, a sogra perfeita tentando controlar o nervosismo da noiva. O nervosismo no casamento é perfeitamente normal, querida. Talvez devêssemos ouvir a gravação que fiz, interrompi, pegando meu celular de onde o havia escondido no buquê. Aquela em que você e seu filho discutiram a melhor maneira de encenar meu acidente depois do casamento. Oliver se lançou em minha direção, mas Daniel já estava se movendo, colocando-se entre nós com o instinto protetor de um irmão mais novo que acabará de descobrir que alguém queria machucar sua irmã. Não, disse Daniel baixinho, com a mão no peito de Oliver. Não piore ainda mais as coisas. Janice, pare com isso, implorou Oliver, sua máscara finalmente caindo, revelando o desespero por baixo. Você não entende o que ouviu. Não foi o que você pensa. Não foi o que eu penso, ri, e o som era amargo como o vento do inverno. Deixe eu refrescar sua memória, querida. Apertei o play na gravação que Daniel tinha me ajudado a fazer na noite anterior. No silêncio repentino do jardim, cada palavra era cristalina. Ela é tão ingênua, Oliver. Quase dolorosamente ingênua. Mais 3 dias e tudo pelo que ela trabalhou se torna nosso. Eu sei, mãe. Às vezes quase sinto pena dela. Mas 50 milhões em ações majoritárias da Dillon Industries? Desculpas não pagam as contas. As vozes de Oliver e Vivian discutindo meu assassinato enchiam o jardim como gás venenoso. Os convidados que murmuravam confusos silenciaram, seus rostos refletindo horror crescente à medida que a conversa prosseguia. O acordo pré-nupcial que ela assinou não tem valor. Claro, meu advogado se certificou disso. Depois que vocês se casarem, podemos contestar o testamento do pai dela. E se ela lutar contra nós, acidentes acontecem, querida. Principalmente com viúvas jovens que não conseguem lidar com a pressão. Quando a gravação terminou, o jardim estava em silêncio, exceto pelo som da sirene se aproximando. Daniel havia feito algumas ligações naquela manhã, e os melhores de Charleston chegaram na hora certa. Oliver e Vivian ficaram paralisados, com os rostos tomados pelo choque e pelo pânico crescente.
Você nos gravou ilegalmente, disse Vivien finalmente, com a voz trêmula, mas ainda tentando manter algum controle. Isso não é admissível no tribunal. É uma cilada. Você tem razão sobre uma coisa, concordei, alisando meu vestido de noiva enquanto os policiais começavam a se mover pela multidão. Aquela gravação foi feita ilegalmente, mas esta não. Peguei um segundo celular, e Daniel se adiantou com papéis na mão. Ontem à noite, Janice e eu obtivemos uma ordem judicial para uma gravação controlada, anunciou ele, com a voz de advogado claramente carregada. Esta manhã, antes da cerimônia, ela ligou para Oliver para confirmar os detalhes finais sobre a lua de mel. Oliver, sendo noivo atencioso, ligou para a mãe para conversar. Daniel apertou o play na segunda gravação. Esta era daquela manhã, Oliver e Vivien discutindo a cronologia do meu acidente durante nossa planejada lua de mel na Itália, como as estradas sinuosas nas montanhas seriam a oportunidade perfeita, como minha morte em um país estrangeiro complicaria qualquer investigação. Essa gravação, continuou Daniel, é completamente admissível, assim como os registros financeiros que coletamos mostrando as dívidas de jogo de Oliver, o acordo pré-nupcial falso preparado pelo advogado de sua mãe e os pedidos de seguro de vida que ele planejava apresentar na semana que vem. A polícia já havia chegado ao altar. O detetive Carter, que havia trabalhado no caso do acidente dos meus pais, parecia sério ao se aproximar de Oliver e Vivien. Oliver Aldridge, Vivien Aldridge, vocês estão presos por conspiração para cometer assassinato, fraude e tentativa de roubo. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Quando as algemas se encaixaram, senti algo que não sentia há 3 anos, satisfação completa e absoluta. Oliver me olhou com olhos cheios de ódio e derrota. Você acha que venceu? Rosnou ele enquanto a detetive Carter o levava embora. Você se acha tão inteligente, mas você me amou, Janice. Por 3 anos, você me amou completamente. Não foi falso. Foi real, e agora você nunca mais terá isso de novo. Observei-o sendo colocado na viatura, o homem que havia conquistado meu coração e planejado minha morte. E sorri. Você tem toda a razão, Oliver. Nunca mais amarei assim. Aproximei-me do carro, meu vestido de noiva farfalhando na brisa da tarde. Porque agora sou inteligente o suficiente para saber a diferença entre amor e mentira. E agora todo mundo também sabe. Quando os carros da polícia partiram, virei-me para encarar a multidão de convidados que ainda observava em silêncio e choque, 300 membros da elite de Charleston, armados com celulares e contas de mídia social, que tinham acabado de testemunhar o escândalo do século. Família, amigos, comecei, hoje era para ser uma celebração do amor. Em vez disso, é a revelação de uma traição. O que vocês acabaram de testemunhar não foi um casamento. Foi a verdade finalmente arrancando sua máscara. A multidão começou a aplaudir, a princípio lentamente, mas depois crescendo até um crescendo que ecoou pelas paredes da minha casa. Alguém gritou, bom para você, Janice, e outros também. Daniel apareceu ao meu lado, com um sorriso largo. Então, disse ele, oferecendo-me o braço, o que você quer fazer com 300 convidados e comida suficiente para um pequeno exército? Olhei ao redor, para o jardim que havia sido transformado em local para casamentos, para os rostos de amigos e vizinhos que vinham esperando me ver casar com um homem que eu amava. E tomei uma decisão que parecia absolutamente certa. Vamos fazer uma festa, anunciei, uma celebração da justiça, da família e do fato de que às vezes os mocinhos realmente vencem. E foi exatamente isso que fizemos. A festa que se seguiu foi diferente de tudo que Charleston já tinha visto. O que começou como uma recepção de casamento tornou-se uma celebração da sobrevivência, da lealdade familiar e do tipo peculiar de justiça que só pode ser feita com o verdadeiro estilo sulista. Tínhamos o que Daniel chamou de ambolo da justiça, a mesma criação de 3 andares que eu havia encomendado, mas com um novo significado. O quarteto de cordas continuou tocando, embora suas seleções tenham mudado de clássicos de casamento para algo mais triunfante. O fotógrafo capturou cada momento, criando o que se tornaria o álbum de casamento mais inusitado da história de Charleston. O juiz Harrison, amigo do meu pai, levantou-se durante o que seriam os brindes. Sou advogado há 40 anos, anunciou, com a voz ecoando claramente pela recepção. E nunca vi uma derrubada mais elegante de 2 criminosos. Janice, seu pai ficaria orgulhoso.
O sentimento foi ecoado por dezenas de outras pessoas ao longo da noite: os sócios do meu pai, os amigos da minha mãe no comitê de caridade, os vizinhos que me viram crescer. Todos entendiam que não se tratava apenas de impedir um plano de assassinato. Tratava-se de proteger o legado que minha família havia construído, de garantir que os predadores que visassem herdeiros enlutados enfrentassem consequências. Mas foi a melhor amiga da minha avó, a própria senhora Charleston, Eugênia Rutledge, quem melhor disse: querida, você não se esquivou de uma bala hoje. Você virou a bala e a mandou de volta para onde veio. Enquanto o sol se punha sobre o porto de Charleston e meus convidados finalmente começavam a ir embora, me vi parada no jardim onde planejara jurar minha vida a um homem que queria acabar com ela. A equipe de limpeza já estava trabalhando, desmontando o altar onde eu havia exposto Oliver e Vivien, e guardando as flores que testemunharam sua ruína. Daniel apareceu ao meu lado, ainda de fraque, mas com a gravata frouxa e o cabelo despenteado de tanto dançar com metade das mulheres solteiras de Charleston. Então, disse ele, acomodando-se no banco de pedra onde nos sentávamos quando crianças, como se sente? Qual parte? Perguntei, afundando-me ao lado dele. A parte em que descobri que o homem que eu amava estava planejando me matar, ou a parte em que transformei meu casamento em uma execução pública? A parte em que você venceu. Pensei nisso, olhando para o porto onde navios traziam cargas para Dylan há mais de um século. Parece vazio, de certa forma. Por 3 anos, toda a minha vida girou em torno de Oliver, em torno do nosso futuro juntos. E agora? Agora você vive, disse Daniel simplesmente. Viva de verdade, pela primeira vez desde que mamãe e papai morreram. Você está livre, Jean, livre dele, livre das mentiras, livre do medo que você nem sabia que carregava. Ele tinha razão. Sentada ali, com meu vestido de noiva que havia se transformado em algo completamente diferente, eu me sentia mais leve do que em meses, talvez anos. O que acontece agora? Perguntei. Com a mala, quero dizer. A expressão de Daniel ficou séria. Carter diz que é incontestável. As gravações, as provas financeiras, o acordo pré-nupcial falso, eles estão considerando uma pena de 25 anos à prisão perpétua por conspiração para cometer homicídio, além de acusações adicionais por fraude e tentativa de roubo. O amigo advogado de Vivien está cooperando, esperando uma pena reduzida. E as dívidas de jogo de Oliver? Pior do que pensávamos. Ele deve mais de 2 milhões a pessoas muito desagradáveis. Provavelmente foi isso que os levou a acelerar o prazo. Se você tivesse se casado com ele, Janice, estaria morta em um mês. Eles estavam desesperados. O peso de quão perto eu estivera da destruição me envolveu como um cobertor. Se eu não tivesse decidido surpreender Oliver naquela noite, se eu tivesse batido em vez de usar a chave, se eu tivesse tido menos curiosidade sobre as vozes em seu escritório. Ei, disse Daniel, lendo meus pensamentos como sempre conseguia. Não faça isso. Não pense no Zuice. Você está aqui. Você está seguro. E esses desgraçados vão ficar presos por um longo tempo. Eu sei. É só que, como foi que eu não percebi, Dani? Como fiquei tão cego por tanto tempo? Meu irmão ficou em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Porque você o amava. Realmente o amava, com o tipo de confiança que não questiona nem duvida. Isso não é uma fraqueza, Janeiro. Na verdade, é uma força, mesmo que isso a tenha deixado vulnerável. Quase me matou. Mas não aconteceu. E agora você sabe como é a verdadeira traição. Nunca mais será enganada. Ele se levantou, limpando a roupa formal. Vamos tirar esse vestido e vestir algo mais confortável. Amanhã, começamos o resto da sua vida. 6 meses depois, eu estava no tribunal do condado de Charleston, vestindo um terno preto que custará metade do meu vestido de noiva, mas que me parecia 1000 vezes mais poderoso. Hoje era o dia da sentença, e eu esperava por esse momento desde aquela noite terrível em que descobri a verdade sobre o homem com quem planejava me casar. Oliver parecia diferente em seu macacão laranja menor, de alguma forma diminuído. O charme confiante que me enganara por 3 anos havia desaparecido, substituído pelo desespero profundo de um homem que apostou tudo e perdeu. Vivien estava sentada ao lado dele na mesa dos réus, com o cabelo perfeitamente penteado e as roupas de grife contrastando fortemente com as algemas em seus pulsos.
O tribunal estava lotado. A sociedade de Charleston compareceu em peso, atraída por um escândalo que dominara as manchetes locais por meses. A história chegou a virar notícia nacional: a herdeira que transformará seu casamento em uma operação secreta, o noivo que planejara matar a noiva para ficar com a herança, a mãe que planejara tudo. A promotora Rebecca Roman levantou-se para se dirigir ao tribunal, com a voz clara e inabalável. Meritíssimo, os réus orquestraram uma das conspirações de assassinato mais a sangue frio que este tribunal já viu. Durante 3 anos, Oliver Aldridge cortejou Janice Dillon com a única intenção de se casar com ela e depois matá-la para ficar com sua herança. Sua mãe, Vivian Aldridge, não apenas incentivou esse plano, como também participou ativamente de seu desenvolvimento. Ela detalhou as evidências metodicamente: o acordo pré-nupcial falso criado para burlar o testamento do meu pai, as apólices de seguro de vida que Oliver planejava contratar, o cronograma que elaboraram para o meu acidente durante nossa lua de mel na Itália. Cada revelação gerava murmúrios no tribunal lotado. Mas talvez o mais assustador, continuou o promotor Roman, seja a natureza casual do planejamento deles. Esses réus não viam Janice Dillon como um ser humano. Eles a viam como um obstáculo a ser superado, um problema a ser resolvido. Discutiram o assassinato dela com o mesmo distanciamento que a maioria das pessoas usaria para planejar uma lista de compras. Quando chegou a hora das declarações de impacto da vítima, Daniel falou primeiro. Suas palavras eram comedidas, profissionais, mas a emoção subjacente era inconfundível. Janice Dillon não é apenas minha irmã, disse ele, olhando diretamente para Oliver e Vivian. Ela é uma das pessoas mais fortes e compassivas que conheço. Quando nossos pais morreram, ela poderia ter se recolhido do mundo. Em vez disso, ela se dedicou a preservar o legado deles, a expandir os negócios que construíram e a apoiar as instituições de caridade com as quais se importavam. Ela merecia amor, não traição. Ela merecia proteção, não predação. Então chegou a minha vez. Caminhei lentamente até o pódio, sentindo o peso de 300 olhares sobre mim. 6 meses antes, eu era uma mulher ingênua planejando o casamento perfeito. Agora eu era outra pessoa completamente diferente e mais firme, mais sábia, mas não quebrada. Nunca quebrada. Meritíssimo, comecei, com a voz firme e clara, Oliver Aldridge roubou 3 anos da minha vida, não apenas o tempo que passamos juntos, mas a confiança que nunca mais poderei dar tão livremente. Ele roubou minha capacidade de acreditar em finais de contos de fadas, de aceitar o amor como verdade absoluta, de dormir profundamente sem me perguntar que ameaças poderiam estar à espreita na escuridão. Virei-me para encarar Oliver diretamente. Ele me encarou por um instante e depois desviou o olhar. Mas ele também me deu algo inesperado, continuei. Ele me mostrou que sou mais forte do que jamais imaginei, forte o suficiente para confiar nos meus instintos quando algo parecia errado, forte o suficiente para reunir evidências em vez de desmoronar, forte o suficiente para transformar o dia do meu casamento em sua conta. O tribunal ficou em silêncio enquanto eu falava sobre o medo com o qual eu vivia, não apenas o medo de morrer, mas o medo de nunca mais poder confiar no meu próprio julgamento, sobre os pesadelos que me atormentavam há meses, sonhos em que eu não ouvia a conversa deles, em que eu caminhava até o altar e assinava minha própria sentença de morte. Oliver, você achou que ia se casar com uma garota fraca e confiante, que seria fácil de manipular e eliminar, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Em vez disso, você descobriu o que realmente significa contrariar um Dillon. Nós não apenas sobrevivemos. Nós garantimos que nossos inimigos nunca mais ameacem ninguém. Quando terminei, o tribunal estava tão silencioso que eu podia ouvir o ar-condicionado zumbindo. A juíza Patrícia Holbrook, uma mulher austera na casa dos 60 anos que estava no tribunal havia mais de 20 anos, olhou para os réus com evidente desgosto. Senhor Aldridge, disse ela, sua voz carregando a autoridade de décadas no tribunal, em 30 anos de prática e presidência do direito penal, raramente encontrei réus cujas ações foram tão friamente calculadas, tão completamente desprovidas de decência humana. Ela detalhou os crimes metodicamente, suas palavras ecoando como marteladas: conspiração para cometer homicídio em primeiro grau, fraude, tentativa de roubo. Cada acusação tinha seu próprio peso, sua própria consequência. As evidências mostram que este não foi um crime passional ou de desespero, mas a execução cuidadosamente planejada de uma mulher inocente cujo único crime foi amar a pessoa errada. Os olhos do juiz Holbrook se moveram entre Oliver e Vivian.
Você se aproveitou de uma mulher que já havia sofrido a perda dos pais, que estava vulnerável em sua dor e confiava em sua natureza. O advogado de Oliver tentou argumentar por clemência, alegando que seu cliente havia sido manipulado pela influência da mãe. O advogado de Vivian a retratou como uma mulher desesperada tentando salvar o filho da ruína financeira. Nenhum dos argumentos obteve sucesso com o juiz ou o júri. Oliver James Aldridge, anunciou o juiz Holbrook, eu condeno à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, mais 15 anos por fraude e tentativa de roubo, penas a serem cumpridas simultaneamente. Oliver afundou na cadeira, a realidade de passar o resto da vida atrás das grades o atingindo como um golpe físico. Sua mãe permaneceu rígida, o rosto uma máscara de fúria mal controlada. Vivian Marie Aldridge, como mentora dessa conspiração, condeno você à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por conspiração para cometer assassinato em primeiro grau, mais 20 anos por fraude e tentativa de roubo, penas a serem cumpridas simultaneamente. O tribunal irrompeu em murmúrios de satisfação. A justiça havia sido feita, e todos sabiam disso. Mas o juiz Holbrook não havia terminado. Quero abordar algo que tem me incomodado ao longo deste caso, continuou ela, com a voz cortando o ruído. Os réus parecem acreditar que suas circunstâncias financeiras desesperadoras de alguma forma justificaram suas ações. Deixe-me ser absolutamente clara: pobreza não justifica tentativa de homicídio. Desespero não justifica destruir uma vida inocente. Ela olhou diretamente para Oliver e Vivian. Vocês tinham escolhas. Poderiam ter declarado falência. Poderiam ter buscado ajuda de fontes legítimas. Poderiam ter aceitado as consequências de suas más decisões financeiras. Em vez disso, escolheram como alvo uma mulher cujo único crime foi se apaixonar por um mentiroso. Enquanto os réus eram levados algemados, Oliver se virou para me olhar uma última vez. Seus olhos não demonstravam remorso, nem arrependimento, apenas o ódio frio de um predador cuja presa havia escapado. Isso não acabou, Janice, gritou ele enquanto o oficial de justiça o puxava em direção à porta. Você acha que venceu, mas... Senhor Aldridge, interrompeu o juiz Holbrook bruscamente, o senhor foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para a senhorita Dillon, isso já acabou. A porta se fechou atrás deles com um clique final e satisfatório. Do lado de fora do tribunal, repórteres me cercavam como abelhas. Perguntas voavam de todos os lados. Como eu sabia que precisava investigar? Como foi descobrir a traição do meu noivo? Como foi ver a justiça sendo feita? Respondi calmamente, pois meu treinamento em mídia, adquirido ao longo dos anos representando a Dillon Industries, me serviu bem. Mas a pergunta que ficou na minha cabeça veio de uma jovem jornalista que abriu caminho pela multidão enquanto eu saía. Senhorita Dillon, ela chamou, o que a senhora diria a outras mulheres que possam estar em situações semelhantes? Mulheres que suspeitam que algo está errado, mas têm medo de investigar? Parei de andar e me virei para encará-la, considerando a pergunta seriamente. Ao nosso redor, câmeras clicavam e rodavam, capturando o que se tornaria uma das respostas mais citadas de todo o caso. Confie nos seus instintos, eu disse finalmente. Se algo parece errado, provavelmente está. Não deixe o amor te cegar para os sinais de alerta. Não deixe o medo de ficar sozinho te manter em uma situação perigosa. Parei, pensando na mulher que eu tinha sido 6 meses atrás, crédula, ingênua, tão desesperada para acreditar em seu final de conto de fadas que ignorou todos os sinais de alerta. E se você se encontrar em perigo, continuei, lembre-se de que você é mais forte do que pensa, mais forte do que as pessoas que querem te machucar acreditam. Às vezes, a melhor vingança não é apenas sobreviver. É garantir que todos saibam exatamente quem são seus inimigos. 1 ano após o julgamento, eu estava na sala de reuniões da Dillon Industries, contemplando o porto de Charleston, como meu bisavô fizera quando fundou esta empresa. A vista era a mesma, mas tudo mais havia mudado, inclusive eu. Os últimos 12 meses foram um turbilhão de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Sem a distração das mentiras e manipulações de Oliver, mergulhei de cabeça nos negócios da família com um foco e uma determinação que surpreenderam até a mim. A Dillon Industries havia se expandido para 3 novos mercados, adquirido 2 concorrentes e registrado lucros recordes no ano.
A Comissão Marítima aprovou nossa proposta para o contrato com a autoridade portuária, anunciou minha diretora financeira, Janete, colocando uma pilha de papéis sobre a mesa de mogno polido. Parabéns, Janice. Isso nos torna a maior operação de transporte marítimo da Costa Leste. Os 12 executivos ao redor da mesa aplaudiram, e senti uma onda de orgulho que não tinha nada a ver com dinheiro ou poder, mas sim com o raro legado da minha família. Meus pais teriam ficado orgulhosos. Meu bisavô, que fundou esta empresa com um único cargueiro e ambição ilimitada, teria ficado nas nuvens. Obrigada a todos, eu disse, erguendo minha xícara de café em um brinde irônico. Um brinde ao nome Dylan para que ele continue a significar algo nesta cidade por mais 100 anos. Após a reunião, caminhei pelos escritórios, cumprimentando os funcionários que se tornaram quase uma família ao longo do último ano. Essas pessoas me viram crescer de uma filha em luto tentando substituir o pai para uma líder confiante que expandiu a empresa e a segurança do emprego. Mais do que isso, estiveram presentes durante o escândalo, oferecendo apoio e lealdade quando o circo da mídia ameaçou ofuscar todo o resto. Senhorita Dylan, minha assistente Sarah apareceu ao meu lado com seu tablet sempre presente, tem uma ligação na linha 1. É o detetive Carter. Levantei uma sobrancelha. Oliver e Vivien estavam presos havia 6 meses. O que o detetive poderia querer agora? Janice, a voz familiar do detetive Carter soou pelo alto-falante quando atendi, queria te avisar sobre uma coisa antes que você veja no noticiário. Meu estômago se contraiu. E agora? Oliver Aldridge foi encontrado morto em sua cela esta manhã. Essas palavras me atingiram como um golpe físico, embora eu não sentisse nenhuma tristeza pelo homem que planejou meu assassinato. Como? Suicídio. Aparentemente, ele vinha enfrentando dificuldades com a vida na prisão mais do que a maioria. O colega de cela dele disse que ele estava falando de você, de como você destruiu a vida dele, de como ele deveria ter te matado quando teve a chance. Afundei na cadeira da minha escrivaninha, processando a informação. E Vivien. Ainda viva, ainda proclamando sua inocência para quem quiser ouvir. Ela entrou com um recurso, mas o advogado dela não acha que vá a lugar nenhum. A detetive Carter fez uma pausa. Janice, quero que você saiba que isso não muda nada. A justiça foi feita. A morte de Oliver não diminui o que ele fez com você ou o que ele planejava fazer. Eu sei, eu disse, e sabia mesmo. Não senti satisfação com a morte de Oliver, mas também não senti tristeza. Ele havia feito suas escolhas, e agora, a última. Obrigada por me contar pessoalmente, detetive. Tem mais uma coisa. Encontramos cartas na cela dele, Janice, cartas que ele escreveu para você, mas nunca enviou. São fantasias perturbadoras e violentas, planos detalhados do que ele teria feito se tivesse saído da prisão. A voz de Carter era gentil, mas séria. Queria que você soubesse caso veja alguma ameaça imitadora ou se alguém entrar em contato com você alegando estar realizando seus desejos. O arrepio que percorreu minha espinha não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Mesmo morto, Oliver tentava me aterrorizar. Serei cuidadosa, prometi. E, detetive, obrigada por tudo que fez durante a investigação, por levar meu caso a sério quando ele poderia ter sido descartado como nervosismo pré-casamento. Só estou fazendo o meu trabalho, senhora. Cui disse. Depois de desligar, fiquei sentado no meu escritório por um longo tempo, observando os navios navegando pelo porto e pensando nas estranhas reviravoltas que a vida poderia tomar. 1 ano atrás, eu estava planejando meu casamento com um homem que queria me matar. Agora ele estava morto, sua mãe estava presa pelo resto da vida e eu administrava uma empresa multimilionária com mais confiança e sucesso do que jamais imaginei. O interfone tocou. Senhorita Dylan, seu irmão está aqui para vê-la. Daniel entrou um instante depois, com um rosto sério. Ele obviamente já tinha ouvido a notícia. Você está bem? Perguntou, acomodando-se na cadeira em frente à minha mesa. Acho que sim. É estranho. Eu deveria sentir alguma coisa, certo? Alívio, satisfação, alguma coisa. Mas eu simplesmente me sinto vazia. Isso é normal, disse Daniel. Ele não pode mais te machucar, mas a morte dele não desfaz o que ele fez. Não te devolve aqueles 3 anos nem apaga a traição.
O detetive disse que deixou cartas me ameaçando, planejando o que faria se escapasse. Balancei a cabeça. Mesmo morto, ele ainda tenta me controlar pelo medo. Mas ele não pode, disse Daniel com firmeza. Ele se foi, Jean se foi de verdade. Seja qual for o veneno que ele carregava, seja qual for o ódio que ele guardava, morreu com ele. Assenti, sabendo que meu irmão estava certo, mas ainda me sentindo inquieto. Continuo pensando no que a senhora Rutledge disse no julgamento, que eu não apenas desviei de uma bala, eu a virei e a mandei de volta para onde veio. E talvez a bala finalmente tenha encontrado seu alvo. Daniel ficou em silêncio por um momento, depois se inclinou para a frente. Janice, olhe para mim. O que aconteceu com Oliver na prisão não é sua culpa. Você não o matou, a culpa e a covardia dele é que o fizeram. Você o expôs, viu a justiça ser feita e depois seguiu com a sua vida. Era exatamente isso que você deveria fazer. Ele estava certo, claro. Mas, sentado ali no escritório do meu pai, vestindo o manto de responsabilidade que acompanhava o sobrenome Dylan, eu não conseguia me livrar da sensação de que aquela história finalmente, de fato, havia acabado. E agora? Perguntei, repetindo a mesma pergunta que fiz na noite em que me desfiz do casamento. Agora continue vivendo, disse Daniel, sorrindo. Vivendo de verdade. Você provou que consegue sobreviver a uma traição, lidar com uma crise e administrar um negócio. O que mais você quer provar? Pensei nisso enquanto olhava ao redor do escritório que havia se tornado meu santuário. As paredes estavam forradas com retratos dos ancestrais de Dylan, homens e mulheres que construíram algo duradouro apesar de guerras, crises econômicas e tragédias pessoais. Todos eles enfrentaram suas próprias traições, seus próprios desafios, seus próprios momentos em que tiveram que escolher entre desistir e lutar. Todos eles escolheram lutar. Quero provar que o nome Dylan significa algo além do sucesso empresarial, eu disse finalmente. Quero criar uma fundação, algo que ajude outras mulheres que foram alvo de predadores. Assistência jurídica, recursos investigativos, moradia segura, tudo o que elas precisarem para se defender. O sorriso de Daniel se alargou. A Fundação Janice Dylan para a Justiça dos Sobreviventes, algo assim? Levantei-me, sentindo-me revigorada pela primeira vez desde o telefonema da detetive Carter. Oliver queria destruir tudo que minha família construiu. Em vez disso, ele vai ser a inspiração para algo que pode ajudar centenas de mulheres. Isso sim, disse Daniel, levantando-se também, é o tipo de vingança que continua dando certo. Naquela noite, fui de carro até o cemitério Magnolia, onde meus pais estavam enterrados sob um antigo carvalho com vista para o rio Ashley. Eu não ia lá desde o aniversário da morte deles, 6 meses antes, e não me sentia preparada para encarar seus túmulos, considerando tudo o que havia acontecido. Agora, ajoelhada entre suas lápides, com o pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e dourado, senti uma paz que não sentia há mais de um ano. Estou bem, sussurrei, colocando rosas brancas em cada túmulo. Sei que você estava preocupada. Às vezes, eu sentia isso, como se estivesse tentando me avisar. Mas eu descobri, e estou bem. O vento farfalhava entre as folhas de carvalho acima de mim, por um momento, eu poderia jurar que senti a mão da minha mãe no meu ombro e o sorriso orgulhoso do meu pai aquecendo minhas costas. Oliver se foi, continuei, com a voz mais firme. Ele não poderá me machucar nem machucar ninguém nunca mais. E Vivian vai morrer na prisão, que é exatamente o que ela merece. Fiz uma pausa, pensando na fundação que eu queria criar, no legado que eu queria construir. Vou fazer algo de bom com isso, algo que te deixaria orgulhosa. Vou garantir que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Enquanto dirigia para casa pelas ruas históricas de Charleston, passando pelas casas onde gerações da minha família viveram, amaram e lutaram, percebi algo profundo. Eu não era mais a mulher que havia sido traída e quase assassinada. Eu nem era a mulher que transformará seu casamento em um drama de tribunal. Eu era Janice Dylan, filha de Charleston, sobrevivente de traição e arquiteta da justiça. Eu era exatamente quem eu deveria ser. A história que havia começado com tanta escuridão, com planos de assassinato sussurrados e mentiras calculadas, estava terminando em luz, não o falso brilho de um final de conto de fadas, mas o brilho constante e caloroso de uma mulher que havia sido testada pelo fogo e emergiu mais forte do que nunca. Oliver queria me destruir, mas, em vez disso, me transformou em algo inquebrável.
E essa, pensei enquanto entrava na garagem da casa onde 7 gerações de Dylans enfrentaram seus próprios desafios, era a vingança mais doce de todas,